O que é a vida? Em muitos momentos eu fiquei bastante reflexivo com perguntas super específicas. Eu acho que a primeira delas que eu lembro foi uma tarefa de segunda, terceira série na época, em que a professora pediu pra gente classificar quais eram os itens mais importantes de uma lista de 10. Nelas havia saúde, felicidade, amizade, família, dinheiro. E aquela pergunta sempre ficou na minha cabeça: como tu ordena a prioridade dessas 10 coisas? Eu não lembro ao certo quais são todas as 10, mas foi uma pergunta que me pegou. E eu fiquei com essa pergunta, carrego ela até hoje. Em vários momentos eu reflito sobre qual que é o grau de importância de cada uma dessas coisas na minha vida. E cito isso porque essa pergunta do Antônio Abunjara, ela fala com essa mesma parte dentro de mim, que é a vida. Quando você vê a resposta de Clóvis de Barros e de tantos outros que foram entrevistados por ele, e ainda assim, né, a postura de não aceitar a resposta como correta causa uma série de coisas que sem dúvida mexe com a gente, que sem dúvida deixa a gente com aquela pitada de será que será que existe de fato uma resposta para isso? A gente sabe que no fundo, é uma resposta muito particular e é uma resposta que pouco importa, né? O efeito prático que ela causa pra gente é quase inexistente. Só que é estranho, né? Ainda existe um formigamento interno depois de entrar em contato com uma coisa assim que é difícil a gente lidar. Mas a gente tem que lidar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse novo espaço. Este é mais um daqueles espaços, como eu mencionei nos primeiros vídeos do YouTube, que eu tenho um respeito tremendo por quem trabalha assim, porque além de exigir um certo investimento financeiro para uma estrutura que minimamente pode proporcionar algo legal, exige uma preparação, um trabalho, um esforço mental e físico para que ele de fato aconteça. E é um sonho antigo e que, matutando nos últimos tempos, eu entendi que faria sentido existir para que eu consiga externalizar coisas que os vídeos curtos, que a correria de plataformas, né, de caudas mais curtas, como é dito no marketing, não proporcionam. Esse podcast que você está ouvindo agora, ele vai acontecer em 2 espaços. No espaço do YouTube e no espaço do Spotify, por enquanto. Ele é para ser um espaço atemporal, então naturalmente eu não vou construir uma rotina super fechada em torno dele, pelo menos não agora. E, obviamente, para quem quiser consumir isso em vídeo, vai ter lá no YouTube, no Spotify também, mas saibam que vocês não vão perder uma grande produção, afinal eu quero manter esse espaço um espaço cru, sem edição, que a gente possa conversar com a devida calma, que a gente não esteja concorrendo com tantas outras mídias e que possibilite, né, uma reflexão e uma tranquilidade maior. Então, para você que for assistir isso em vídeo, você vai perceber que eu não vou estar super preocupado em olhar para a câmera o tempo todo, até porque eu acho super importante me expressar, olhar para os outros lugares, buscar as referências, ter grandes pausas para fazer sentido com o que eu quero conectar para você. E o fio, ele surge. O nome, a identidade, a construção desse espaço vem muito desta pergunta, né, do que é a vida, do Antônio Abunjaran.
somado a algumas outras referências, mas acho que conecta demais pra mim num TED da Ruth Chang, que se chama Como Fazer Escolhas Difíceis, ou né, na versão original, How to Make Hard Choices. E é um tema que especialmente me agrada, e eu acho que agrada você aí do outro lado, por ser uma coisa que vamos ter que lidar, né? Escolhas difíceis fazem parte da vida, fazem parte desse podcast de maneira muito intrínseca e eu vou chegar lá. Fica comigo, tá? Até o final que você vai entender como tudo se conecta e por que esse é o primeiro vídeo desse espaço, primeiro áudio desse espaço. Preciso me acostumar com a ideia do podcast. E nesse TED, a Ruth aborda muito sobre como nossas escolhas, as difíceis em especial, elas se caracterizam por uma questão bastante simples, né? Que é pesos iguais diante de determinadas escolhas. Então, quando você opta, né? Se alguém te oferece dinheiro e você pode escolher entre ganhar R$ 1 ou R$ 10, o peso é muito diferente. Você obviamente está vendo que você tem uma oportunidade melhor ali em escolher, em optar pelos R$ 10. Mas quando você olha para escolhas difíceis e que podem causar certa mudança drástica, vamos colocar assim, na sua vida, você vai perceber que não é tão simples tomar essa decisão. A mudança de um trabalho, a escolha entre ter filhos ou não, escolher se casar ou não, escolher romper um relacionamento longo que deixou de fazer sentido. Todas essas escolhas parecem nos colocar frente a uma situação em que dificilmente a gente vai ter clareza no peso das coisas que isso, né, nos leva, para onde que isso está nos... O que isso está trazendo de benefício ou de malefício. E conectando com isso, eu gosto demais de uma frase do filme do Mr. Nobody, que é: todo caminho é o caminho certo, tudo poderia ter sido qualquer outra coisa e teria sido igualmente importante. E para você que não viu o filme, né, é como se a narrativa ali mostrasse como seria a vida do personagem principal, dependendo das escolhas que ele fosse fazendo ao longo da vida. A gente nunca vai ter essa possibilidade, como no filme, de entender a que vida uma determinada escolha nos levaria, mas nota que ela levaria a outras que com certeza a gente ia julgar muito importante. Se hoje você parar para pensar na sua última grande escolha, e a minha, sem dúvida, foi escolher trabalhar com o que eu trabalho hoje, sem dúvida eu acredito que eu estaria muito empenhado, buscando bons resultados, tentando fazer coisas legais e que impactassem o mundo positivamente, independente de onde eu estivesse. Mas eu jamais saberei, né, como seria. Mas eu concordo que seria igualmente importante. Eu acho que se você fizer esse exercício, você vai chegar em conclusão parecida. E voltando no TED, né, de como fazer escolhas difíceis, eu gosto muito quando a Ruth Chang, ela conclui, né, que a grande questão por trás de grandes escolhas, de decidir entre movimentos que podem te levar a uma coisa e outra, no final, né? Por mais que existam estruturas que possam te ajudar, por mais que você exercite fazer um prós e contras em uma folha de papel, é nessa decisão que você possivelmente vai
é colocar ao mundo quem você realmente é. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso toca em pontos muito interessantes. E justamente é neste ponto que nasce o fio. O fio ele vem desta ideia de como a gente conecta, de como a gente traz a vida a partir das nossas escolhas. Acho que você já leu isso quando viu o nome desse episódio. E é exatamente isso que eu queria que você pensasse quando você for, espero que você continue aqui comigo, mas quando você for pensar, né, no que você vai consumir, pense que a gente vai pensar no fio que liga você de agora para quem você nasce a partir das suas escolhas. E eu acho que a gente realmente nasce das escolhas que a gente toma, porque essas escolhas difíceis e as micro escolhas também que a gente faz, não só mais as difíceis, elas no final são oportunidades que a gente tem de colocar para o mundo quem a gente realmente é. E eu acho que o fio simboliza muito bem, né? Essa ligação, essa conexão entre quem você tá, entre quem você tá agora e entre quem você vai estar lá na frente. Qual que é a vida que você quer fazer nascer das suas decisões? Qual que é a marca, a identidade, as características? O que você vai colocar para jogo? Esse episódio ficou mais filosófico do que eu esperava, mas eu acho que ele acaba mostrando bem que a decisão de dar play nessa gravação, a decisão de iniciar mais esse espaço, a vontade de dizer coisas ao mundo, no final faz nascer um novo eu. E é desses emaranhados de decisões que nos trouxeram até este momento, de você estar me ouvindo, até os últimos minutos desse podcast, que talvez nasce uma conexão, nasce uma amizade, nasce um novo contato, nasce uma nova parceria. E eu tô bastante feliz com esses primeiros 14 minutos de conversa que a gente está tendo. Eu queria que você levasse deste primeiro episódio do Fio uma pergunta. Não uma pergunta, mas uma frase que me ajudou a tangibilizar muitas escolhas na minha vida e que talvez te ajude a você fazer nascer, né, quem você é nas próximas decisões que você precisar tomar. E é uma frase do Lee Jampolsky, que é a seguinte frase, né? Pergunte-se o que é realmente importante, então tenha sabedoria e coragem para criar a sua vida dentro da sua resposta. Essa frase ela mexeu muito comigo no meu segundo ano de faculdade e foi uma frase que eu acho que se conectou com aquela história que eu contei para você no começo desse episódio sobre o exercício que a professora lá da segunda, terceira série nos fez. E depois de matutar um bom tempo, eu cheguei na minha resposta, eu tatuei a minha resposta e
muitos momentos que eu precisei decidir por onde eu ia, eu recorri à minha resposta para essa frase. Que para matar a sua curiosidade é saúde, felicidade e melhoria contínua. Então, espero que você leve essa frase para sua vida, que em algum momento você reflita com tempo e qualidade suficiente para chegar numa resposta que realmente te agrade, que realmente faça você sentir que você está sendo coerente com a vida que você quer criar. Eu adoraria receber um feedback, bons feedbacks, né, sobre esse primeiro episódio. Sem dúvida eu preciso contar com a ajuda para entender se o som tá legal, se a imagem tá legal, se o conteúdo tá legal. Eu tenho certeza que bons amigos vão ouvir, vão compartilhar. Mas para você que ainda não chegou pertinho, que ainda não me conhece, se conecte comigo pelo Insta, pelo TikTok, pelo YouTube, por onde você achar que faz sentido. É bem fácil achar meu celular também por aí, se quiser mandar um WhatsApp. Eu vou amar me conectar com você e ter um espaço de troca mais íntimo. Seja pra gente falar um pouquinho, né, sobre nascer das suas escolhas, seja pra gente falar de qualquer outra coisa que seja importante pra você. Comenta aqui comigo no YouTube, comenta comigo no Spotify. Vai ser um prazer trocar com você. E fique tranquilo que em algum momento novos episódios aparecerão. Foi um prazer.